Olá, vou falar sobre o capítulo escrito por Sônia Correia, Margarete Arilha e Maísa Faleiros da Cunha. Elas são autoras do capítulo Políticas Reprodutivas, o caso do Brasil, publicado em 2016 pela Oxford University Press. Sônia Correia, ela é pesquisadora, feminista, ativista, com produção sobre direitos sexuais e também reprodutivos. Pesquisa gênero, políticas públicas. Margarete Arilha é psicóloga, psicanalista, pesquisadora do NEPO, com atuação em gênero, saúde reprodutiva, demografia e direito das mulheres. Maísa Faleiro da Cunha é pesquisadora no NEPO e professora de pós-graduação em demografia no IFISH, na Unicamp. E o capítulo articula entre Estado, fecundidade, sexualidade, gênero, direitos e políticas públicas. A tese central desse capítulo é que o cenário demográfico brasileiro e as políticas reprodutivas contemporâneas resultam de um contexto econômico, sociocultural e político do final do século XX e das trajetórias de atuação estatal sobre população, sexualidade e procriação. O texto também usa uma perspectiva genealógica. Ele reconstrói normas e tendências populacionais desde o período colonial, passa pelo pós-independência, pela Primeira República, pela Revolução de 1930, pela ditadura militar de 1964 a 1985, pela redemocratização iniciada nos anos 70 e desenvolvida ao longo dos anos 80, e chega até um panorama jurídico, cultural e político observado em torno de 2014, uma vez que esse texto foi publicado em 2016. Essa sequência histórica permite compreender a saúde sexual e reprodutiva como um campo de disputa entre o Estado, religião, ciência, movimentos sociais, direito penal, políticas de saúde e transformações demográficas. O dado demográfico mais forte que aparece já no início desse texto é a velocidade da transição da fecundidade no Brasil. Em 1910, cerca de 191 milhões de pessoas viviam no país, descrito como o quinto maior país do mundo em termos territoriais e demográficos. A taxa de fecundidade total era de 6,3 filhos por mulher em 1960, que caiu para 2,38 em 2000 e chegou a 1,9 em 2010. Essa composição etária também expressava essa mudança estrutural, uma vez que 25% da população tinha menos de 15 anos, 64% estava entre 15 a 59 anos e 10% tinha mais de 60 anos. Esses números, eles conectam a questão da fecundidade, da estrutura etária, transição demográfica e políticas públicas reprodutivas. O texto destaca a interpretação de Vilmar Faria, formulada em 1989, para explicar a queda acelerada da fecundidade. Segundo Vilmar Faria, as ideias sobre o tamanho ideal da família mudaram ao longo do tempo e muito rapidamente, combinando três políticas estruturais implementadas durante a ditadura militar. A primeira delas é a expansão da rede pública de saúde, do sistema de seguridade social, dos novos programas de crédito ao consumidor e também a ampliação do acesso à televisão. O ponto demográfico essencial aqui é que a fecundidade caiu em um país sem medidas rigorosas de controle estatal da fertilidade. A mudança ocorreu por meio de alterações materiais, culturais e institucionais que reorganizaram os desejos da população, as expectativas familiares, o consumo, o acesso à saúde e também as práticas, o acesso a práticas e ao entendimento de políticas reprodutivas. O capítulo também situa a redemocratização como um marco decisivo. O processo iniciado no final da década de 70 e aprofundado nos anos 80
abriu espaço para mobilização política em torno de gênero e sexualidade. Sindicatos e movimentos populares atuaram ao lado de vozes feministas, da comunidade LGBTQIA+, e também a epidemia de HIV e AIDS no início dos anos 80 também reorganizou as políticas estatais e colocou a sexualidade, a prevenção, o direito à saúde pública no centro dessa agenda. Nas décadas de 80 e 90, as reivindicações por igualdade de gênero, por saúde, por direitos sexuais e reprodutivos e por uma resposta ao HIV e à AIDS se articularam em eixos transnacionais de debate que circulavam no Brasil desde a década de 70 e ganharam força nas conferências multilaterais da ONU nos anos 90. O contexto em que o texto foi escrito também importa bastante. Afinal, esse material ele se situa no panorama brasileiro em 2014, antes da publicação desse capítulo, que foi 2016, e registra esse paradoxo político. A democracia havia se tornado relativamente mais inclusiva e a pobreza e a desigualdade haviam diminuído ligeiramente. No entanto, as medidas políticas do campo sexual e reprodutivo regrediram. As autoras destacam ameaças crescentes às políticas e normas jurídicas relativas à sexualidade e também à reprodução. O exemplo mais evidente é a dificuldade de legalizar e tornar o aborto seguro no Brasil. Um outro exemplo é o impacto da resposta brasileira ao HIV e AIDS, reconhecida internacionalmente. A longa duração histórica aparece nessa continuidade jurídica e também normativa. As leis canônicas no início do século XVIII sobre casamento apareceram vigentes até os primeiros dias da República e no final do século XIX. A definição legal do casamento civil de 1916 só teve sua reforma concluída em 2002. As proibições penais relativas ao aborto foram incorporadas aos códigos penais de 1830, 1890 e 1940, após a independência de 1822. A lei de 1940 permaneceu sem alterações substanciais. Então, esses marcos mostram a força do direito na organização estatal da reprodução. O trecho sobre o período colonial acrescenta uma camada que fala sobre as reformas de Marquês de Pombal no século XVIII, que combinam ideias de igualdade com o controle rígido da população e de práticas reprodutivas. O casamento aparece como um espaço privilegiado de administração social e política, a miscigenação, principalmente com mulheres indígenas, ou seja, de uma forma seletiva, foi promovida como uma estratégia civilizadora. O diretório indígena foi abolido em 1798, após aplicação esporádica e de muita resistência. O aborto, durante a era colonial, recebia um tratamento distinto, porque o direito estatal e canônico não proibiam explicitamente, em parte porque o Estatuto do Feto permanecia indefinido nos debates teológicos católicos. A procriação indesejada aparecia publicamente no abandono de recém-nascidos em igrejas, conventos e residências, em meados do século XVIII, onde se criou a Casa dos Expostos, que é uma instituição eclesiástica onde mães anônimas podiam deixar seus filhos. Na área de saúde reprodutiva e sexualidade, a contribuição do texto está em mostrar que a fecundidade, aborto, casamento, HIV, AIDS, gênero, sexualidade, direitos e indicativos populacionais formam o mesmo campo histórico do governo da população. Então, esse capítulo ele mostra dados demográficos que precisam ser lidos junto com as instituições, com normas jurídicas, disputas políticas, desigualdades sociais e trajetórias reprodutivas. A análise das autoras de Correia, Arilha e Cunha oferece, então, uma forte base para a gente compreender a saúde sexual e reprodutiva como um direito humano e que está principalmente ancorada no campo da política pública e também como um objeto central de estudos de população. Muito obrigada.